Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje de número 80. O que nós estaremos estudando no assunto tratado na nossa aula do número 80? É a razão entre dois números. Então, razão entre um número e o outro. Então, existe essa questão aí de dizer, o quanto que um número está para o outro. Então, isso é chamado de razão. Mas vamos estudar ela aí com muita calma. O objetivo proposto para essa aula vai ser introduzir o conceito de razão, primeiramente, comparar números por meio de uma razão. Esses são os nossos objetivos da aula 80. Razão entre dois números. Vamos ao conceito. As noções de razão e proporção são essenciais na comparação e na interpretação do valor de cada grandeza. Então, pegamos uma grandeza e essa razão a gente vai fazer uma comparação. Então, esse é o primeiro ponto, verificar esta comparação entre valores, entre números. Começaremos estudando o conceito primário de razão. Uma das maneiras de relacionar ou comparar duas grandezas é encontrar a razão entre elas, ou seja, determinar o resultado da divisão. Olha só, está em caixa alta aqui, tudo em letra maiúscula. Então, olha só, resultado da divisão. Então, quer dizer, professor, que a razão é divisão? Exatamente, razão tem tudo a ver com divisão. Então, tem a ver com fração, professor? Isso aí, tem a ver com divisão, tem a ver com fração também. Então, o resultado da divisão entre os valores destas grandezas. Vamos lá. O que é grandeza? A palavra grandeza está associada ao que se pode medir. Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser mensurado. Por exemplo, a massa de um corpo. Falando assim grosseiramente, o peso do professor, o peso de vocês. Então, aí a gente faz uma comparação entre essas duas grandezas. Peso. O que mais? Temperatura. Temperatura também é algo que a gente pode medir. A distância entre duas cidades, a distância aqui de São Bento a Rio Negrinho, de São Bento a Joinville, de São Bento a Mafra, de São Bento a Florianópolis, a capital, São Bento a Curitiba, capital paranaense. Então também podemos fazer comparações. É muito mais perto vocês irem de São Bento a Rio Negrinho do que irem de São Bento a Florianópolis, por exemplo. O comprimento de um muro, qual que é o comprimento dele? Vocês também podem fazer a comparação. O preço de um produto, a idade, etc. Então, tudo isso aí são grandezas. Palitos premiados. Vamos a essa questão. Se um fabricante de picolés coloca 5 palitos premiados em cada grupo de 100 picolés, então a cada 100 picolés tem 5 que são premiados. Dizemos que os palitos premiados estão na razão de 5 para 100. Importante, pessoal. Então aí a gente já está começando a verificar. Então a razão é de 5 premiados para um total de 100 palitos. 5 para 100. Escrevemos na forma de uma divisão, na forma de uma fração. Podemos simplificar dividindo ele ali tudo por 5. Então, dividido tudo por 5, 1 sobre 20, ou 1/20, ou 1/20, se é que assim a gente pode falar, né? 1 sobre 20, 1/20. Então, essa é a razão dos palitos premiados que nós temos. Cada grupo de 100 picolés, 5 deles estão premiados. Ou então, cada grupo de 20 picolés, um deles estará premiado. Compras em supermercado. Supermercado A, supermercado B. Ao se fazer uma pesquisa de preço do pó de café em 2 supermercados distintos são diferentes, são mercados diferentes que nós temos aí, foram encontrados os seguintes valores. Supermercado A, pó de café, R$10. Supermercado B, pó de café, R$5. Então, o supermercado A está lá com 10, supermercado B com B. A é mais alto que B. Sim, R$10, enquanto que lá no B, R$5. Como que a gente pode dizer isso? Mas quantas vezes ele é mais alto? Ele vai ter uma razão.
podemos comparar os preços utilizando uma divisão entre os valores dos supermercados A e B. Então a razão entre os preços vai ser assim: preço do pó de café do supermercado A, 10. Preço do pó de café do supermercado B, 5. Qual que é a razão? 10 para 5, ou seja, 2 é o dobro de caro, 2 vezes mais caro. O preço do pó de café do supermercado A é o dobro do mesmo pó de café do supermercado B. Então aqui a gente trouxe uma questão aí de cotidiano bem simples, usando aí a ideia de razão. Outra questão: convidados em uma festa. Patrícia convidou 70 pessoas para sua comemoração de aniversário, sendo 40 meninos e 40 meninos, meninas e 30 meninos. 70 pessoas, 40 meninas, 30 meninos. Vamos às questões. Uma das maneiras de comparar esses valores é calculando a razão entre eles. Vamos ver. A razão entre o número de meninas e meninos pode ser representada assim. Olha só, prestem bem atenção na razão que está perguntando a questão. A razão agora é entre meninas e meninos. Número de meninas, quem que falou primeiro? Meninas, vai ficar em cima na nossa fração. Depois, meninos, fica embaixo na nossa fração. Então, aquele que fala primeiro fica em cima, o que vem depois fica embaixo para vocês organizarem bem ali a nossa razão. Qual que é o número de meninas? 40. De meninos? 30. Então, qual que é a razão? De 40 para 30. Assim que a gente se fala na leitura das razões. 40 para 30, ou então simplificando, 4 para 3. Para cada 4 meninas, temos 3 meninos. A razão entre o número de meninos e meninas pode ser representada assim. Agora, inverteu-se. Número de meninos antes e depois de meninas. 30 para 40. Dá para simplificar? Claro, tanto 30 como 40 a gente pode dividir por 10. Portanto, 3 para 4. A cada 3 meninos temos 4 meninas. Podemos dizer que nessa festa, para cada 3 meninos, haviam 4 meninas. O quociente entre dois números, quociente é o resultado de uma divisão ou medida, é uma maneira eficiente de se fazer comparações. Então, o resultado de uma divisão é uma maneira boa, uma maneira bem eficiente que a gente tem para fazer comparações entre grandezas aí. Chamamos essa comparação de razão. Então, quando comparamos o resultado de uma divisão, ela pode ser chamada de razão. Ou seja, a divisão entre dois números ou medidas. Podemos representar A sobre B, ou A dividido por B, ou dessa maneira, né, o traço lá da divisão, A sobre B, ou A e o símbolo de divisão. O símbolozinho de divisão, né, os dois pontinhos com traço no meio. A dividido por B com B diferente de zero. Lembre-se, B tem que ser diferente de zero, porque o divisor nunca pode ser igual a zero. Não existe número algum que seja divisível por zero. Determine a razão entre os seguintes números. Razão entre o 9 e o 3. 9 sobre 3 vai ser 1/3. Entre 9 e 3. 3 sobre 9, 1/3. 9 e 3. 9 dividido por 3, 3. Então a razão é 3. 12 e 6. 12 sobre 6. Ou 12 dividido por 6. Então essa razão é 2. Sempre fica em cima o primeiro número. 6 e 12. 6 sobre 12. Simplifico por 2, meio. Meio e 4. Então a divisão entre meio e 4. Qual que é a razão entre meio e o 4? Meio dividido por 4. Inverto a fração e inverto a operação. A aula de fração que nós já tivemos lá, operações com frações. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. Portanto, 1/8. Determinando ainda a razão entre esses outros aqui. 4 e meio. Agora inverteu. Antes era meio e o 4, e agora é o 4 e o meio. O 4 veio antes. 4 dividido por meio. Inverta a fração. Resultado 8. Então, a razão entre o 4 e o meio é 8.
meio e 1/4. Fazendo a divisão entre as duas frações, mantém a primeira, inverte a segunda, inverte a operação. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2, 2. Próximo. Um jogador de basquete acertou 15 arremessos em 20. Então, a cada 20 arremessos, ele acertou 15. Responda. Qual a razão entre o número de arremessos que ele acertou e o número de arremessos? Então, o que ele acertou e o número de arremessos total que ele fez. Acertou 15 de um total de 20. Então, simplificando a fração por 5, a cada 4 arremessos, ele acerta 3. Então, para ele acertar 3, ele tem que fazer 4 arremessos. A razão é de 3/4. Luiz tem 20 CDs com músicas nacionais e 5 CDs com músicas internacionais. Responda, qual a razão entre o número de CDs com músicas nacionais e o de CDs com músicas internacionais? Ora, músicas nacionais, 20, internacionais, 5. 20 dividido por 5, 4. Então, esta é a razão dos CDs dele. Letra B. Qual a razão entre o número de CDs com músicas internacionais e músicas nacionais? Então, em cima, internacionais, que são 5. E embaixo, as músicas nacionais, que são 20. Simplificando por 5, 1/4. Então, 1/4. Essa é a razão entre a quantidade de músicas internacionais e nacionais. Uma música internacional para cada 4 músicas internacionais, CDs de músicas internacionais e nacionais. Ok, pessoal? Então, esta primeira parte ela é até um pouco simples, você só tem que entender o conceito de razão. Entendendo o conceito de razão, sabendo montar ela, aí nós vamos para as próximas etapas. Lembrando sempre que vocês têm que fazer as atividades propostas, porque com elas vocês conseguem treinar mais e melhorar a aprendizagem aqui na nossa matemática. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.